Salve, galera do nono ano, espero que vocês estejam bem, suas famílias também. Hoje a gente vai falar de Revolução Chinesa e Revolução Cubana, duas revoluções que acontecem dentro do contexto da Guerra Fria, tá? Então a gente vai começar lá pela Revolução Chinesa. No final dos anos 1920, início dos anos 1930, as forças políticas chinesas elas estavam dissolvidas em dois grandes blocos, um comunista e um outro nacionalista. Temendo que o exemplo da Revolução Russa pudesse se difundir na China, o governo nacionalista, que chamava Chiang Kai-shek, apoiado por lideranças locais e por potências imperialistas, vê-se aqui Estados Unidos, esmagou os movimentos urbanos dos comunistas. Então a gente começa lá na década de 20 e 30, em que eu tenho uma tentativa de revolta e essa tentativa de revolta é esmagada. Diante das derrotas sofridas em várias cidades, do massacre dos operários, os comunistas, que eram liderados por Mao Tse-tung, se retiraram para o campo, para a área rural, buscando organizar então um exército popular com os camponeses. Em 1934, Chiang Kai-shek vai organizar uma grande campanha militar para eliminar esse exército, que fica conhecido como Exército Popular. Com o avanço dos nacionalistas, cerca de 100 mil combatentes comunistas fizeram pelo interior da China, percorrendo mais de 10 mil, fugiram para o interior da China, percorrendo mais de 10 mil quilômetros a pé, que ficou conhecido como a Longa Marcha. Só no final da Segunda Guerra, quando finalmente o Japão é expulso da China, que essa guerra civil vai ressurgir. Então, o que eu tenho? Eu tenho vários combates que acontecem antes da Segunda Guerra Mundial, já entre comunistas e nacionalistas. Acontece a Segunda Guerra Mundial, eles têm que meio que se unir para expulsar os japoneses do território. Depois que a Segunda Guerra acaba, esses conflitos eles vão ressurgir, vão voltar, certo? Bom, há um avanço muito grande pós Segunda Guerra dos comunistas, certo? Que são apoiados pelos camponeses. Então, em 1949, Mao Tse-tung ele vai proclamar a República Popular da China, certo? Então, os comunistas eles conseguem uma vitória na China e em 1949 tem a proclamação da República Popular da China. Entre 1953 e 1958, eu vou ter planos econômicos, que tem como base a coletivização das terras, ou seja, a eliminação da propriedade privada no campo. Quem puder e quiser, estiver ali, vai trabalhar e vai colher os frutos dessa terra, e o início de um processo de industrialização. Essa época aqui, galera, eles vão ter algum apoio da União Soviética, certo? Só que o Stalin vai morrer. Quando o Stalin morre, a China vai se afastar da União Soviética, porque o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, era acusado de aceitar a abertura econômica e a China era contra essa abertura econômica. Então, em 1958, há um outro plano econômico que vai chamar Grande Salto para Frente, em que grupos de 20 mil famílias camponesas passam a cuidar da organização de indústrias. Isso não vai dar muito certo, galera, porque eles vão retirar essas pessoas do campo numa tentativa de industrialização, certo? Só que aí eles vão parar um pouco de investir na agricultura. Então eu vou ter uma fase na China que vai ser conhecida como Grande Fome. Além disso, eu vou ter ainda alguns problemas climáticos, então vai ter uma fase ali de muita fome. Aí, entre 1966 e 76, eu vou ter uma ideia de revolução cultural. É uma tentativa por parte dos trabalhadores e estudantes, certo? Que na verdade é uma iniciativa de Mao Tse-tung, né? Que vai incutir nos estudantes e nos trabalhadores a ideia de que tinha que se acabar com a influência do Ocidente na China. Então eles começam a investir em propaganda revolucionária, eles distribuem a obra de Mao Tse-tung, que é o Livro Vermelho, e vão investir em massa nessa ideia de que a cultura chinesa tem que ser preservada, não acatando o que vem de fora para a China, certo? Em 1976,
eu vou ter a morte de Mao Tse Tung, então a China vai assumir uma nova postura que vai até os dias atuais, que é conhecida como socialismo de mercado, que permite a iniciativa privada no país, ou seja, tem empresas de outros lugares que vão para a China para executar os seus trabalhos lá, só que o Estado chinês ele tem que ser o sócio majoritário de todas essas empresas. Estão entendendo? Vamos lá. Eu tenho também aqui a Revolução Cubana. Bom, em 1898 eu vou ter a independência de Cuba. Cuba era uma colônia espanhola com o apoio militar dos Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos vai ajudar Cuba a ficar independente da Espanha, mas Cuba vai manter o seu perfil colonial, ou seja, vai continuar com a economia baseada na exportação de açúcar, certo? Sendo que os Estados Unidos era o principal comprador e exercia muita influência política no país. Tanta influência, galera, que em 1901 eles conseguem colocar uma emenda na Constituição de Cuba, que é uma emenda chamada Emenda Platt, que diz que os Estados Unidos podem intervir em Cuba caso os interesses dos Estados Unidos fossem ameaçados, certo? Além disso, eles instalaram uma base militar em Guantánamo, base essa que está lá até hoje, que é território cubano. De 1934 a 1958, a gente vai ter o político cubano chamado Fulgêncio Batista, ditador em Cuba, mantendo-se leal aos interesses dos Estados Unidos, certo? E o Fulgêncio Batista, por exemplo, durante o mandato dele, ele acumulou fortunas, ele vai agir, perseguir seus adversários políticos. Só que em 1956 a gente vai ter a ideia, né, Fidel Castro, junto com seu irmão Raul Castro, vão começar a organizar uma guerrilha em Cuba, certo? Para conseguir tomar o poder. Eles fazem, o irmão, o Fidel e o Raul, eles tentam um tempo antes tomar o poder em Cuba, eles não conseguem, é um número reduzido de pessoas, e aí eles são presos e são enviados ao México. No México, eles conhecem um carinha chamado Ernesto Che Guevara. Até então, galera, a Revolução Cubana, ela não tinha nenhum tipo de ideia de socialismo nem nada, eles queriam tomar o poder para derrubar o ditador, o Fulgêncio Batista. Só que quando eles vão, os irmãos Castro, e encontram com Che Guevara, a ideia deles de revolução muda completamente. Aí quando eles saem da prisão e voltam para Cuba, eles vêm junto com Che Guevara, eles começam a treinar os camponeses, então eles fazem uma guerrilha predominantemente rural, então eles vêm da serra para o litoral, né? E eles conseguem derrubar o governo de Fulgêncio Batista em janeiro de 1959. Com a tomada do poder, então, os revolucionários, eles rumam para o socialismo. Diversas empresas dos Estados Unidos que estavam instaladas em Cuba são nacionalizadas, ou seja, a propriedade dessas empresas passa a ser de Cuba. Vão surgir alguns momentos de tensão fortes entre Cuba e Estados Unidos. A primeira delas é a invasão da Baía dos Porcos. Em 1961, uma tropa militar composta por cubanos que estavam vivendo nos Estados Unidos desembarca na Baía dos Porcos, em Cuba, na tentativa de derrubar o governo do Fidel Castro. Essa tentativa é financiada pelo governo dos Estados Unidos e é frustrada. As forças do Fidel derrotam os invasores e há aí uma aproximação de Cuba com a União Soviética, certo? Além disso, a gente vai ter o bloqueio a Cuba. O governo dos Estados Unidos ele pressiona países para que apoiem a suspensão de Cuba na Organização dos Estados Americanos, na OEA, o que ocorre em 1962, e ele também bloqueia economicamente, proibindo os países que são aliados aos Estados Unidos de fazerem comércio com Cuba, certo? Esse bloqueio econômico ele é bem importante, porque assim, Cuba e Estados Unidos só vão retomar relações diplomáticas só em 2014, certo? E quando a gente... só com Barack Obama.
Quando a gente pensa, Cuba só tem um monte de carro velho e tal, pensem nesse bloqueio econômico, certo? Os países eram proibidos de fazer, pelos Estados Unidos, de fazer comércio com Cuba. Aí eu vou ter ainda mais um problema, que vai ser a crise dos mísseis, né? A aproximação de Cuba com a União Soviética fez com que se instalassem mísseis nucleares em Cuba, virados para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos instalam mísseis na Turquia, virados para a Rússia. Então é um momento de tensão em que todas as pessoas acham que vai ter uma guerra nuclear. Eles fazem um acordo e quando a União Soviética e os Estados Unidos se unem para fazer esse acordo, se juntam para fazer esse acordo de não ataque através desses mísseis, o Fidel Castro fica pistola ao estremecimento na relação de Cuba com a União Soviética por conta disso, porque Cuba, apesar de ter o apoio soviético, sempre quis manter a sua soberania. Então, como os mísseis da União Soviética estavam dentro de Cuba, o Fidel ficou pistola porque Cuba não foi envolvida nessas negociações. Foi um acordo feito entre os Estados Unidos e a União Soviética sem a participação de Cuba. Próxima aula a gente vai falar de independências da África e da Ásia. Até lá! Beijo para vocês!